Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus e vamos expor hoje o livro do profeta Sofonias. O livro do profeta Sofonias, tataraneto do rei Ezequias, foi escrito originalmente para Judá e Jerusalém. A proposta era denunciar o pecado destes lugares e também as nações mencionadas no texto. A advertência é contra o pecado da idolatria e a injustiça praticada entre estes povos. O comportamento deles desagrada a Deus. Sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz. Embora essas profecias tenham data e lugar determinado, precisamos estar atentos aos princípios estabelecidos por Deus e que foram violados. Sabemos que o livro de Sofonias carrega muitas e preciosas lições para nossas vidas, de maneira que sejamos edificados e precavidos contra o pecado. Em Sofonias 1, o Senhor Deus faz o anúncio de uma grande destruição sobre o seu povo. Mas qual o grande motivo? A idolatria praticada entre o povo de Deus despertou a ira do Senhor. Fica muito claro na palavra de Deus que o Senhor exige adoração exclusiva do seu povo. Como consequência ao comportamento idólatra, eles teriam que enfrentar um grande juízo da parte de Deus. Em nossas vidas, a adoração ao Senhor deve ser algo exclusivo. Imagens de esculturas, divindades, entidades, misticismo, enfim, cultos a outros deuses é algo que irrita muito ao Criador de todas as coisas. Do verso 1 ao 4, Deus anuncia a destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, a palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves dos céus e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes. Do verso 5 ao 10, juízo contra os idólatras. Aqueles que nos altos dos terraços adoram exércitos de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque, aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam, calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício e consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos dos reis, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei os que evitam pisar as soleiras dos ídolos, e que enchem o templo dos seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos nos novos distritos e estrondos nas colinas. Do 11 ao 14, o grande dia do Senhor. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão contemplados, completamente destruídos, todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando com os seus resíduos que pensam, o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Do verso 15 ao 18, a consequência do pecado. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvem e negridão, dia de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas, se contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens,
andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, em suas estranhas como lixos. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repetindo a todos os que vivem na terra. Em Sofonias 2, o Senhor Deus fará advertência contra algumas nações. Observamos no texto que eles conhecerão a ira do Criador e não é bom provocarmos a ira de Deus. Isso porque não temos estrutura para lidar com ela. O nosso Deus é profundamente santo e justo. Sendo assim, devemos procurar viver de maneira que o agrade e demonstre temor da sua santidade. No verso 1 ao 4, humildade e justiça. Reúnam-se e ajuntem-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e naquele dia passe como a palha, antes que venham sobre você a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Em Gaza será abandonada, a Escalon ficará arruinada, ao meio-dia Asdod será banida e Ecrom será desarraigada. Do verso 5 ao 11, ameaça do Senhor às nações. Ai de você que vive junto ao mar, nação dos Queretitas, a palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não a sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá aos remanescentes da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagens e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhe restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultam o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma, os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isto que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles. Quando destruir todos os deuses da terra, as nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Do 12 ao 15, ruínas. Vocês também, ó etíopes, serão mortos pela espada. Eles estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens, até a coruja do deserto e o mocho do espoleirarão. No topo de suas colunas, seus gritos escoarão pelas janelas. Haverá entulhos nas entradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram? Uma toca de animais selvagens, todos que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Em Sofonias 3, o Senhor Deus apresenta um paralelo entre o comportamento humano e o seu. O comportamento injusto e opressor de nossa parte e o comportamento justo e benigno do nosso Deus. Todos os dias cometemos muitos erros. Todos eles ferem o coração de Deus. Mas o que lhe causa mais dor é o fato de não estarmos atentos à sua correção. Todos os dias ele está entre nós por meio do seu Espírito Santo.
e poucos de nós prestam atenção às suas palavras. Por isso precisamos estar atentos à sua palavra e à direção do seu Espírito para que possamos desfrutar da paz e da justiça. Do verso 1 ao 5, injustiça humana e justiça de Deus. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o justo não se envergonha na injustiça. Do 6 ao 10, promessa de purificação. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. E disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazerem todo o tipo de maldade. Por isso espere em mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo desperto, me trarão oferta. Do 11 ao 14, felicidade dos remanescentes. Naquele dia vocês serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no meu nome. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se acharão engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Do 15 ao 20, o Deus que muda a nossa sorte. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe a sua mão enfraquecerem. O Senhor, o Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pesem como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimem vocês. Salvarei os aleijados e eu ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em toda a terra, onde forem envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo eu os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E assim, mais uma vez, eu encerro a minha participação com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e vamos em frente. Em nome de Jesus. Amém.